SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Olá, Rio de Janeiro, a gente começa com essas imagens de mais um conflito na Mangueira. Tiro, porrada e bomba são os moradores que se recusam a desocupar casas desapropriadas pela prefeitura. De um lado, você viu aí nas imagens os manifestantes, do outro, a PM que cumpria ordens de esvaziar as casas que serão sim demolidas, segundo a prefeitura, nas proximidades do estádio do Maracanã. Você viu, teve bomba aí, ó, bomba de gás, a gente tem imagem aí, tem spray de pimenta, todas as informações, todas as imagens do que aconteceu durante essa madrugada de tensão e impasse na Mangueira. Você tem aqui durante a edição do SBT Rio. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa e tem muito mais, porque a noite foi tensa também em outro ponto da cidade. A Polícia Militar realiza uma grande operação em Madureira. A gente tem as imagens, já pode jogar aí pra gente, para tentar acabar com a guerra entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando. 2 policiais militares já foram baleados nessa operação. Você tá vendo as cápsulas deflagradas, tudo que a nossa equipe encontrou pelo chão, inclusive tem um tenente baleado, acaba de me chegar a informação aqui. Sobrou também para uma moradora que foi atingida por uma bala perdida. A ação envolve o BOP e também a tropa de choque e mais 3 batalhões da área. Você vai ver a velha briga ali da Serrinha com o Cajueiro. A reportagem completa está ficando pronta e eu jogo na tela para vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou tocar aqui que tem uma informação importante também para a gente colocar e debater no dia de hoje. Estudantes e professores da Universidade Gama Filho, que já foi tão aí valorizada no mercado de trabalho, no mercado das universidades, agora protestam contra o sucateamento da universidade. A instituição, que é administrada pelo grupo Galileu Educacional, deixou de pagar os salários dos funcionários, os alunos estão sem aula e não tem nem previsão de quando vão voltar a estudar. Resultado, revolta. Rodou. O grito de ordem de centenas de universitários abandonados. Cerca de 500 pessoas deixaram a Candelária e seguiram pela Avenida Rio Branco com cartazes e faixas. Mais de 9.000 estudantes estão sem aula e sem previsão de voltar a estudar ou se formar. Isso porque o grupo Galileu Educacional, que administra a Universidade Gama Filho e a universidade, está afundada em uma crise financeira. Os professores e funcionários estão sem receber salários há mais de um ano. A empresa que o próprio MEC julgou apta a tomar conta da Universidade Gama Filho e logo depois do centro universitário da cidade, hoje eles estão querendo descredenciar a Gama Filho, fechando por uma incompetência dessa empresa. Os manifestantes sentaram na via e impediram a passagem dos carros. Alguns veículos voltaram na contramão. A Polícia Militar acompanhou o protesto. A manifestação não ficou só no Rio. Um grupo de alunos foi para a porta do Ministério da Educação em Brasília. Com a intenção de acampar no local, os estudantes levaram mochilas e malas. Um rapaz chegou a deitar na entrada principal do MEC. O Ministério acompanha a situação, mas não apresenta uma solução para o problema. Seria um crime, uma covardia do MEC não intervir fechando a nossa universidade. Essa semana, o SBT Rio mostrou com exclusividade a situação das instalações da Gama Filho em Piedade. O campus está completamente abandonado. Sem os seguranças, os bandidos invadiram a universidade e roubaram o que puderam. É triste e não impressiona o MEC, o Ministério da Educação, né, seu Mercadante, não fazer nada em relação a essa situação absurda que está aqui. Alô, é Rio de Janeiro, uma das universidades que já foi, nem falo mais, porque não tem nem como falar que é conceituada, tanto no ramo das profissões como medicina, jornalismo, muitos colegas se formaram aí, inclusive, se eu não me engano, o próprio governador Sérgio Cabral estudou aí na Gama Filho. O que aconteceu então? Em nota, o Grupo Galileu Educacional informou que está tentando regularizar a situação salarial dos professores e também dos funcionários. E disse que há um plano
plano de reestruturação da Universidade Gama Filho que está sendo negociado com o Ministério da Educação. O MEC anunciou a criação de uma comissão para acompanhar a situação da Gama Filho. A primeira reunião vai acontecer na semana que vem e a gente vai ficar de olho porque não deixa de ser uma parte importante da educação carioca, principalmente porque tem pessoas empregadas como professores, segurança, funcionários e tudo mais. E é claro, o estudante que não conseguiu transferência, o pobre que trabalhava para pagar a faculdade, é o que está sendo mais prejudicado. Vamos lá! Protesto também na Mangueira. A madrugada foi de tensão e impasse na comunidade. Moradores se recusam a sair das casas que serão demolidas pela prefeitura para as obras da Copa do Mundo. A reportagem é dele, o menino da madrugada, Rafael Paiva. Rodou. Eu vou prender o dono do bar! Fecha o bar! Fecha o bar! Vai pra lá, meu irmão! Vai pra lá! Não vou falar nada, irmão! Essa porra vai tomar! Não vai fazer vida aqui, irmão! Não é assim não, pô! Não é assim não, rapaz! Pô, tá querendo esculachar, pô! Uma nova manifestação dos moradores da favela do metrô na região da Mangueira voltou a interditar a Avenida Radial Oeste por volta das 8 horas da noite desta terça-feira. Houve confronto e o grupo que protestava contra as remoções das casas na comunidade foi acuado com gás lacrimogênio. Cerca de 50 manifestantes bloquearam a passagem de veículos no sentido Zona Norte. A Copa, fora. Isso aqui é tudo por causa da Copa. Então, por isso, a gente são pai e mãe de família. Então, cidadãos de bens. Queremos pagar impostos, nossos impostos, tudo certo, cara. Mas não queremos violência, não queremos nada. Nós só queremos nosso direito, moradia. A via foi interditada com barricadas feitas com entulhos e pneus que foram incendiados. O momento mais tenso foi quando os manifestantes arremessaram pedras e pedaços de madeira contra os policiais militares, que revidaram com bombas de efeito moral. Uma viatura do Corpo de Bombeiros enviada ao local para controlar as chamas das barricadas teve o vidro quebrado. Por volta das 11 horas da noite, o batalhão de choque da Polícia Militar entrou em ação e reprimiu a manifestação. Segundo os moradores, o motivo do protesto foi a demolição de casas na margens da via, que eles acusam ter sido feita de forma arbitrária. Ninguém quer ficar na rua, que o prefeito veio aqui, foi ali na igreja, falou que ia dar uma solução para todo mundo, que ele ia dar ou um aluguel social ou uma casa para todo mundo morar. Tem que sair dentro de 24 horas, não ofereceu nada, que é para nós se mandar, e agora eu saio, eles passam o carro em cima de nós. Agora, meia-noite, o pessoal da Colurb tenta remover algumas barricadas aqui da Radial Oeste, que continua interrompida, fechada por trânsito, e aqui na entrada da comunidade a movimentação de moradores ainda é grande, e bem aqui ao lado, a tropa de choque da Polícia Militar continua no local para manter a segurança de quem passa por aqui na Radial Oeste. De um lado, a palavra dos moradores em que eles insistem, são enfáticos em dizerem que o prefeito garantiu que haveria moradia antes da remoção, antes da demolição. Por outro lado, segundo o planejamento já da Copa, já existia a remoção dessas famílias. Faltou o quê? Faltou diálogo? A gente quer saber. Faltou você cumprir meta por parte do governo? A gente também quer saber. O fato é, enche a tela como ficou a subida do buraco quente ontem lá na Mangueira. Moradores, crianças, idosos, esse foi o conflito. Na posição de frente sempre acaba quem? O morador, o cidadão e o policial militar que tem que fazer o papel dele de cumprir a lei. E se fazer cumprir a lei aí, seria justamente acabar com o protesto que era contra a remoção dessas famílias que está lá no papel. O que eu não me conformo é, no final das contas, ficar no meio do paga-pato, aí ó, o morador desesperado porque não sabe para quem recorrer, o morador que vai para as ruas e vai continuar gritando, e vocês ouviram muito bem uma frase do que eles estavam gritando ali, alguém reparou? Não vai ter Copa, é isso que eles estão falando. Detalhe, a Mangueira fica bem próximo ao palco principal da Copa do Mundo, que é o Maracanã.
Agora, a gente tem aí a posição dos moradores. Eu exigi da minha produção a posição também por parte da prefeitura. Agora comigo por telefone, está ao vivo aqui, já estão jogando direto no programa pra gente, que é o subprefeito, me ajuda aí, Diego, quem tá comigo na linha? Subprefeito André Santos, da região ali. Boa tarde, André. Eu gostaria de saber, essa é a posição mesmo? Os moradores estão revoltados porque falaram que o prefeito Eduardo Paes garantiu moradia antes da remoção. Qual é o pé dessa situação? Não, ali existiam nessa região 662 famílias e 126 comércios. Essas 662 famílias receberam ao longo de 3 anos apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, quem realmente morava ali, no mínimo há 10 anos, foi contemplado. Essas cerca de 20 famílias que invadiram as casas que já estavam descaracterizadas, descaracterizadas, sem janelas, sem portas, casas essas germinadas, e por isso tinha alguém morando do lado e não dava para a gente fazer a demolição, eles se aproveitaram disso e invadiram essas casas. Essas famílias não têm direito a uma unidade habitacional e nem ao aluguel social. E nem vão ter, então. É isso que você está falando. Só para explicar aqui, para as pessoas entenderem em casa, segundo a posição da prefeitura, ao longo de 6 anos, pode me cortar, André, se eu estiver errada, ao longo dos últimos 6 anos, as pessoas que moravam nessa região, que tinham comércio, foram indenizadas, foram proclamadas com Minha Casa Minha Vida, e segundo o subsecretário, o subprefeito, perdão, da região que está com a gente agora ao vivo, o que acontece é que as famílias foram retiradas, as casas já estavam marcadas, já tinham sido removidas as famílias e cerca de 20 famílias se aproveitaram, entraram nessas casas e essas pessoas não têm direito e não vão ganhar nem moradia, nem ressarcimento. É isso, prefeito? Isso mesmo. O que nós ofertamos e nenhuma família aceitou foi o abrigamento público, mas ninguém quis ir para o abrigo. Tá certo, então. Muito obrigada. Tá aí a posição da prefeitura. A gente conseguiu. Muito obrigada, subprefeito André. O que ele quis dizer é o seguinte, então não adianta. Segundo o posicionamento da prefeitura, ao longo dos 6 anos, quem tinha direito já foi ressarcido, já foi indenizado, já teve o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a prefeitura, eu volto a colocar, essas 20 famílias tiveram apenas o direito ao abrigamento, não aceitaram e por isso o nosso medo é que a confusão continue, porque segundo a prefeitura eles não têm direito a nenhum ressarcimento, nenhuma indenização, nenhuma moradia. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque eu também tenho que falar a situação de guerra em Madureira. Alô, meu povo de Madurex! Um beijo pra vocês, a situação tá quente por aí, né? Tô sabendo, tô acompanhando pelo Twitter, tô lendo todas as mensagens, viu? E é claro que a nossa equipe tá de olho, tá bem perto, tamo junto com vocês. Guerra, mais uma vez, de traficantes de facções rivais. É muito antiga essa guerra, né, gente? Segundo os moradores, foram pelo menos... Opa, desculpa, engoli errado. Foram pelo menos 3 horas de tiroteio. Uma mulher foi atingida por bala perdida e 2 PMs foram baleados, inclusive um tenente. Quem conta pra gente, Eduardo Oliveira. Rodou. Pelo menos 60 homens do batalhão de choque, POP e de 3 batalhões de área foram acionados. Neste momento, a gente acompanha, olha só, a movimentação de policiais do BOP que fazem a contenção aqui do lado de fora da comunidade do Cajueiro. O tiroteio começou durante a madrugada. Foram horas de confronto entre traficantes de 2 facções rivais. Essa moradora do Cajueiro foi atingida por uma bala perdida durante o confronto. Ela só conseguiu sair da comunidade para buscar atendimento médico quando o dia amanheceu. O filho, que acompanhava a mãe, não quis gravar entrevista, mas confirmou que era impossível sair de casa devido ao intenso tiroteio que durou pelo menos 3 horas. De acordo com a polícia, traficantes da Serrinha tentaram invadir essa madrugada a comunidade aqui do Cajueiro. A disputa pelo controle do tráfico de drogas na região já dura pelo menos 1 ano. Enquanto isso, a polícia fica no meio dessa guerra para conter a violência. 2 PMs foram feridos. Um soldado do batalhão de Rocha Miranda foi baleado na perna. E uma oficial, identificada como Tenente Adriana, acabou sendo atingida no olho esquerdo por estilhaços de bala. Eles foram levados para o Hospital Central da PM e não correm risco de morte. Alô, os policiais militares que estão aí no batalhão, vocês acho que vão concordar comigo aqui, eu estou falando agora como repórter, tá? Eu acho, o Eduardo Oliveira, tem mais de 1 ano isso. Essa guerra
entre a Serrinha e o Cajueiro, com a população no meio, com os comerciantes ali no meio, ó, dura muito tempo. A cena mais surreal que eu já fiz, uma das mais absurdas, diante de tantas que a gente que é repórter de rua acaba cobrindo, foi justamente uma guerra lá em Madureira, entre traficantes da Serrinha com o Cajueiro em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010. Onde tinha, eu já falei isso aqui, onde tinha, não lembra, Zé, que eu contei isso pra você? Tinha no ponto de ônibus a cabeça de uma pessoa lá que era um inimigo de uma das comunidades. Essas são imagens que acabam de chegar aqui pra gente. Sobe o som, por favor. Pode subir o som. Isso que você está ouvindo agora é exclusivo, o tiroteio que aconteceu essa madrugada, acabou de chegar, estão me informando e a gente está jogando na tela para vocês. Você já sabe o compromisso que o SBT Rio tem com vocês, a gente firma isso e sobe o som, pode colocar. A gente está jogando bruto, como a gente fala no linguajar do jornalismo diplomado, a gente está jogando bruto para vocês na tela aí, que é quando não tem edição. Chegou, a gente joga para a informação chegar rapidinho na tua casa, aí é o tiroteio. Um morador filmou o tiroteio dessa madrugada dos traficantes da Serrinha tentando invadir o Cajueiro, traficantes rivais, uma guerra que já tem há muito tempo. A polícia tenta de alguma forma fazer o policiamento. Eu vou tentar conversar daqui a pouco com o Eduardo Oliveira, que estava no interior da comunidade agora há pouco. A gente está tentando fechar o ao vivo com ele para vocês terem uma noção, para ele atualizar a situação que está por lá, a situação que se encontra. Você está vendo que pelas imagens que a gente está agora na sua tela, são imagens da madrugada. O morador entrou em contato com a gente, não foi, Natália? Entrou em contato com a Natália, falou que tinha as imagens, ele relatou o terror que foi durante toda essa madrugada. Muita gente que mora lá pode estar concordando comigo. Aliás, eu peço a participação do pessoal aí de Madureira. Pode escrever aí no Face, pode, se não quiser que tenha nome divulgado, o Diego grita aqui no ouvido pra mim, eu só leio a sua mensagem. Muita gente ficou intocado dentro de casa. Muita gente não que ia chegar do trabalho ficou pelo meio da rua, esperando a coisa apaziguar. A gente está lá acompanhando desde cedo com a equipe do Eduardo Oliveira. Você viu as imagens aí, o Eduardo dentro da comunidade do Cajueiro, porque existe uma grande preocupação justamente até que ponto vai, qual é o objetivo, o que estaria acontecendo nessa região. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Eu estou tentando falar com o Eduardo Oliveira ao vivo. Se não der, a gente tenta por telefone para a gente trazer informação. É isso que a gente quer aqui, informação completa, com precisão, com qualidade. Qualquer coisa, liga pro Eduardo se não conseguir achar ele no ao vivo lá, tá bom? Olha, eu vou te mostrar agora, a reportagem eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas é surreal o que acontece. Se não fosse pra gente chorar, se não fosse a realidade da tragédia, é pra gente dar risada. Bandidos assaltaram ônibus e aterrorizaram passageiros lá em Niterói, mas um deles chamou a atenção pela cara de pau. Vejam o que conta uma das vítimas, é só um trechinho, depois eu trago a reportagem completa. Rodou. Um do desgraçado, desculpa falando assim, estava com o nome de Jesus tatuado no braço e com um terço na mão. Olha o absurdo. Assaltando as pessoas com um terço na mão. Não precisa pedir desculpa não, minha senhora. Precisa desculpa de falar em linguajar, não. Todo mundo pensou o que a senhora falou. A gente só quer pedir desculpa para Jesus Cristo, tá, Jesus? 1000 desculpas por isso que a gente virou. 1000 perdões por alguém assaltar. O senhor foi crucificado lá pela gente, meteu-lhe um prego na tua mão, no teu pé, e o cara vai lá assaltar, aterrorizar os irmãos, como o senhor disse pra gente amar todo mundo. Pois é, ele foi lá assaltar, aterrorizar com uma arma na mão e o terço na outra. 1000 perdões, tá, Jesus Cristo? A gente tem que te pedir perdão a toda hora aqui. Respira fundo. A polícia também fez operação em Manguinhos. A polícia tá trabalhando hoje sem parar, viu? 3 homens já foram presos. Rodou. A incursão nas favelas do Arará e Mandela, em Manguinhos, aconteceu durante a noite. Os policiais da UPP vasculharam becos e uma área de mata próxima à linha férrea. Houve confronto. Três homens foram presos. Com eles, a polícia encontrou drogas, uma pistola, um radiotransmissor, além de muitas munições. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi esta granada. No artefato foram pintadas de branco palavras de críticas ao governador Sérgio Cabral. Oi, meu pai. Pera lá, só um minuto. Pausa para o silêncio. Cabral do céu. O negócio ficou brabo pra tu agora, hein? Eu vi escrito fora Cabral em um monte de lugar, né? Agora, em granada usada por criminosos, onde a polícia faz apreensão, tô doida ou é a primeira vez?
o nome do Cabral em Granada. Vocês já tinham visto isso? Eu não tinha visto, não. Fora Cabral em Granada, parabéns aos policiais, deixando a brincadeira de lado, parabéns aos policiais que fizeram o cerco, que trabalharam. Eu falo pra vocês, eu tiro meu chapéu pra quem honra o azul. Ó só o confronto. Pra quem honra a farda durante a madrugada, que tem coragem, que vai lá pra trazer o resultado, e por isso a gente tem orgulho de mostrar aqui. Tiroteio, eu vou contar pra vocês em 24 horas... O 2014 já começou com o troço pegando fogo, né? É bala no Cajueiro, é bala, daqui a pouco a gente vai mostrar lá em Jacarepaguá, que teve também tiroteio, é aí em Manguinhos, a apreensão, os policiais fizeram essa apreensão, você tá vendo, ó, cápsula de fuzil. Eu nem vou falar aqui porque o Caruso tá me assistindo, né? Eu nem vou falar mais nada de arma, porque ele fica falando, ele fica me dando explicação e eu só vou até o 762, tá, Caruso? Não sei falar mais do que isso, não. Aí, ó, o tiroteio forte entre os policiais. Você vê, os policiais já entraram equipados aí na mata, porque eles já tinham a denúncia. Tamanha a importância de fazer o disque denúncia, sigilo total, garantia total e serviço na mesa e a gente filmando, tá? Exclusivo, bandidos assaltam ônibus que faziam trajeto Niterói-Rio e aterrorizam os passageiros. O detalhe, como vocês viram, é que um dos criminosos teve a cara de pau, eu volto a repetir, de cometer o crime segurando um terço na mão e com a palavra de Jesus escrita aqui, ó, no braço. A reportagem é dele, menino da madrugada. Fala aí, Rafael Paiva. Um do desgraçado, desculpa falando assim, estava com o nome de Jesus tatuado no braço e com um terço na mão. Olha o absurdo. Assaltando as pessoas com um terço na mão. 14 passageiros estavam no coletivo na hora do assalto e viveram momentos de terror, sendo ameaçados com armas na cabeça. Quando chegou na subida da ponte, eles passaram do sinal, anunciaram o assalto. Tava eu e mais 14 pessoas dentro do ônibus. Ali eles perguntaram se eu era policial, perguntaram outro rapaz, se a gente tivesse armado, eles iam acabar matando a gente, dando tiro. O motorista foi obrigado a dirigir em alta velocidade e temeu pela vida dos passageiros. Ele mandou apagar o carro todo e mandou dar a velocidade toda do carro que eu podia dar. Eu não sabia se dirigia ou se ia olhar para a arma do cara. De acordo com testemunhas, os 3 bandidos tinham acabado de assaltar um ônibus que levava passageiros aqui do Rio para Niterói. Eles atravessaram a ponte e renderam esse outro ônibus que fazia o sentido inverso, roubando novamente pertences de passageiros que retornavam para o Rio. Outro ônibus da empresa foi assaltado indo para Niterói. Provavelmente foi o mesmo grupo. Assaltou o ônibus indo para Niterói e assaltou a gente voltando de Niterói. Os 3 criminosos conseguiram fugir, mas o ônibus possui câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os assaltantes. A câmera registrou a cara desses vagabundos, entendeu? Entendi. Registrou. Mas, pelo jeito, não vai ajudar muita coisa. Porque eu acho impressionante, eu posso estar errada, policiais civis podem contestar, ir para as ruas, mandar recado aqui para mim se eu estiver errado, mas eu acho que vocês vão até concordar comigo. Eu acho que o bandido mais fácil de se pegar é aquele que faz essa covardia com um trabalhador. Ó, bandidagem, ladrão, roubar todo mundo é absurdo. Agora, roubar pobre que usa ônibus para trabalhar é demais para minha cabeça. É demais pra minha cabeça, é covardia muito maior ainda. Agora, pra mim, o bandido mais fácil de se capturar é o cara que rouba o ônibus. 95% da frota tem câmera. A gente consegue imagem, joga a cara do bandido aqui. Todo mundo vê. É fácil de identificar, é fácil você prender. Só que os caras continuam roubando o mesmo ônibus, a mesma linha. Você entendeu a história desse caso? Eles foram roubando e pra não perder a viagem de volta, eles voltaram roubando. Um deles segurando um terço da mão. Virou moda agora? Tem alguma religião aí que protege isso? Eu duvido, né? Jesus deve estar saltitando lá em cima e eu espero, Jesus, porque só com o Senhor que a gente pode pedir ajuda agora. Principalmente trabalhador que pega ônibus agarrado aí e fica desesperado. Eu peço a ajuda do Senhor pra gente prender esses seus filhos que em nome do Senhor estão fazendo coisa errada por aí. Quem sabe, aí a gente não tem um pouco de segurança na volta pra casa quem usa ônibus, né? Quem sabe? Falando em violência, nós vamos voltar a falar sobre a mega operação da PM em Madureira. Você tá sabendo, a gente tem imagens exclusivas, pode até jogar aí na tela para você, Cadu, enquanto eu chamo o repórter Eduardo Oliveira, que a gente conseguiu encontrar ele no meio da comunidade lá em Madureira. Boa tarde, Eduardo. Como que tá a situação por aí? Você acompanhou hoje cedo o quê? A incursão da polícia? Aliás, eu gostaria de fazer essa pergunta. Diante dessa guerra que já é histórica, qual é o papel da polícia neste momento? Boa tarde.
Boa tarde, Isabela. Neste momento, o papel da polícia é conter a violência dos dois lados. O tiroteio começou no início da madrugada, perdurou durante 3, 4 horas. Moradores ficaram acuados dentro de suas casas, Isabela e Benito. E a informação que a gente teve é o seguinte: tiveram que dormir no chão, bem próximo à parede, para evitar que fossem atingidos por uma bala perdida. Neste momento, a situação continua bastante tensa. O policiamento continua no local, fazendo uma varredura na tentativa de localizar criminosos que participaram desse tiroteio. A gente vê aqui, bem ao fundo, a comunidade da Serrinha. Nós estamos um pouco mais distante, até por uma questão de segurança, viu, Isabel? Você que entende, Eduardo, você que já está acompanhando de perto isso, a gente que já foi também, sou repórter policial, acompanha tudo isso. A questão dessa vez foi o Cajueiro invadindo a Serrinha e o Cajueiro, e quais são as facções? Porque aqui no SBT Rio a gente fala mesmo para o povo entender em casa. Quem está invadindo quem e quem é de quem nessa história? Olha, no início dessa madrugada, traficantes da Serrinha, que pertencem ao 3º comando, que eles falam 3º comando puro, tentaram invadir a comunidade do Cajueiro, que é dominada pelo Comando Vermelho. Uma guerra intensa, com vários fuzis sendo usados durante esse tiroteio, Isabel, e teve até granadas, segundo o depoimento de morador. A gente falou há pouco com um morador que não conseguiu dormir durante a noite inteira, viu?